Olá, primeiramente sejam todos bem-vindos a essa apresentação. Meu nome é Michel, sou responsável pela contabilidade aqui da Prefeitura de Itanhaém e a partir de agora daremos início à audiência que irá tratar do nosso projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Bom, a LDO ela está prevista no artigo 165, inciso 2 da Constituição Federal e ela funciona como um elo existente entre o PPA, que é nosso plano de médio prazo, que a gente vai falar um pouco mais à frente, e a LOA, que é um plano de curto prazo, que é o nosso orçamento anual, que também vamos explanar um pouco sobre ele no decorrer da apresentação. Então ela orienta a elaboração da LOA, levando em consideração que ela diz metas e prioridades daquilo que está previsto no médio prazo por curto prazo. Então a LDO tem essa função. As peças orçamentárias, elas contemplam o município como um todo, ou seja, os números aqui tratados levam em consideração o orçamento da Câmara, Prefeitura e Instituto de Previdência. Lembrando que cabe ao Executivo a elaboração do projeto. Esse projeto é encaminhado para a Câmara, que através das discussões e audiência pública também, ele é aprovado para se converter em lei e passa a vigorar a partir de janeiro de 2026. Com relação ao orçamento, vamos dar uma explanada um pouco por cima de como que funciona. Nós temos a figura do PPA, que é o Plano Plurianual, que a gente chama ele de plano de médio prazo. Então nele vai estar descrito os programas de governo, cada programa com a sua ação, que pode ser uma atividade, um projeto, uma operação especial. E nessas ações há previsões de metas físicas e financeiras. Então, em outras palavras, o PPA é como se fosse a personificação, seria a transferência do plano de governo apresentado por ocasião das eleições no orçamento público municipal. Posterior ao PPA, nós temos a LDO, que inclusive é o objeto da nossa audiência de hoje. O que ele vai fazer? Daquele plano, daqueles programas de governo que estão elencados no PPA, o que de fato é meta e prioridade para o próximo exercício. Então, essa é a função principal da LDO. Posteriormente, nós temos a figura da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. A LOA é basicamente converter ou destinar, através da previsão de arrecadação, de que forma que os recursos vão ser fixados de modo a dar cumprimento inicialmente às metas previstas na LDO e, por consequência, aos programas de governo que estão elencados no PPA, perfazendo um período de 4 anos. Como dito, o PPA ele tem uma duração de 4 anos. E quando ele deve ser elaborado? O PPA ele deve ser elaborado no primeiro ano de gestão. Ou seja, isso significa dizer que agora, em 2025, primeiro ano de gestão, nós iremos elaborar o PPA que vai passar a vigorar para os próximos 4 anos, né, tendo como data base janeiro de 2026. O prazo da entrega do PPA para o Legislativo, para apreciação, é até 31 de agosto. Frisando que esses prazos que eu vou demonstrar aqui, eles estão previstos na nossa Lei Orgânica Municipal, que por sua vez acompanha a Constituição Federal e demais normas pertinentes à área pública. LDO. A LDO ela é um plano anual, então todo ano a gestão tem que fazer a Lei de Diretrizes Orçamentárias e deve ser apresentado para a Câmara até dia 15 de abril de cada ano. Então, chegando lá, passa pelas comissões, posteriormente é feita a audiência para ser convertido em lei. E por último, nós temos a LOA, que seria, como dito anteriormente, a forma de você, através da estimativa de receita, fixar a despesa que vai ser executada ou que se pretende ser executada no próximo exercício. A LOA ela tem que ser entregue até 30 de setembro e chegando lá, assim como o PPA-LDO vai passar pelas comissões, vai se far-se-á audiências públicas e
será convertida em lei, que será o prazo de vigência a partir de janeiro de 2026. E na sistemática de se fazer o orçamento, nós temos algumas etapas, né? Eu estou elencando aqui algumas principais. O primeiro passo é você prever a receita. O município ele tem um rol de receitas, né, que vem de arrecadação própria, vem de transferências do Estado, entre outras, e essas receitas, há um histórico de arrecadação. Então, na hora de prever a receita, é analisado o histórico de arrecadação para cada uma dessas receitas, bem como analisado o cenário econômico no qual o município está inserido, para fazer a projeção para o próximo exercício. Com base nessa projeção de receita, é fixado as despesas no valor, no máximo igual à quantidade de recursos previstos em termos de arrecadação. Então, aí seria o segundo passo. Temos que projetar as principais despesas, por exemplo, aqui, folha de pagamento, deixando essa folha de pagamento dentro dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Temos que projetar os demais gastos fixos, como água, luz, telefone, contratos de caráter continuado, destinar, no mínimo dessa arrecadação de impostos, 25% para a educação e 15% para a saúde, né? Lembrando que é 15% e 25% sobre a arrecadação de impostos, né? E projetar os investimentos e despesas eventuais. Então, perceba que não é tão simples, à medida que nós temos que fazer um planejamento já para 2026, sabendo-se que estamos ainda em abril de 2025. Então, no decorrer dessa projeção, há muitas coisas que vão acontecendo, que o planejamento ele é importante para você minimizar, de repente, os imprevistos, tá? Dito isso, feito a projeção de receita, feito a fixação da despesa dentro daquilo que é requerido, nós chegamos aos seguintes números. Receita total. A estimativa, e está como meta para 2026, arrecadarmos o total de R$ 790.528.028,35. Dessas receitas, temos a receita primária, estimada em R$ 659.437.548,56. Tá, qual que é a diferença da receita total para a receita primária? A receita primária é a receita total deduzidas das receitas de caráter financeiro, prestação de crédito, aplicação sobre investimento. Então, essas são as receitas primárias. Agora nós temos a despesa total. A despesa total foi fixada em montante igual ao previsto de arrecadação, 790 milhões, e as despesas primárias totalizam um montante de R$ 639.879.025,29. Então, ao passo que a receita primária é aquela receita total deduzida das receitas financeiras, as despesas primárias equivale à despesa total deduzido daquelas que são de caráter financeiro, amortização da dívida, entre outras. Com isso, nós chegamos a um resultado primário de R$ 26.558.523,27. Ou seja, como está tratando a LDO, receita primária e despesa primária, nós temos como meta para 2026 o resultado primário de 26 milhões. E o resultado nominal? Resultado nominal nada mais é que a diferença entre a dívida fundada do município de um ano para o outro. Então, o que significa dizer? Que o município tem como meta para 2026 amortizar da dívida fundada o montante de R$ 978.159,01. O que é a dívida fundada? A dívida fundada é a dívida de longo prazo, tá? Então, dívidas que estão parceladas junto à Receita Federal, junto aos precatórios, junto ao Instituto de Previdência. Então, são dívidas que estão sendo adimplidas mês a mês, porém, ela tem uma expectativa de cumprimento de quitação a longo prazo. Então, essa é a nossa dívida fundada.
E a dívida fundada líquida, que anteriormente falando da dívida consolidada, a meta então, se o resultado nominal é de 978 mil, a dívida consolidada bruta no montante de 318 milhões, 185.352 reais com 23 centavos, ou seja, temos a estimativa de amortizar a nossa dívida fundada, que seria nosso resultado nominal, 978 milhões, e com isso chegaríamos ao endividamento público de 318 milhões. Para além disso, nós temos a dívida consolidada líquida, que seria a nossa dívida consolidada, que é essa nossa dívida de longo prazo, mais o nosso endividamento de curto prazo. Então, isso ficaria no montante de 350 milhões, 221.854 reais e 32 centavos. Como dito anteriormente, essa é uma das etapas do orçamento, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E como dito também, esse ano é ano de PPA, que é o plano de médio prazo que vai passar a vigorar em 2026. Como se trata de primeiro ano de mandato, perceba que para o ano que vem nós não temos um PPA vigente, né? Visto que esse será elaborado e apresentado para o Legislativo até 30 de agosto. Isso significa dizer que, por ocasião da elaboração do PPA e LOA, que será agosto e setembro consecutivamente, as metas aqui trazidas elas vão ter que ser revisadas de modo a dar cumprimento à sua função principal, que é que a LDO funcione como elo entre o PPA e a LOA. Então, se o PPA que vai vigorar a partir do ano que vem vai ser elaborado e entregue em agosto, então, por ocasião da entrega do PPA, há de se fazer a revisão das metas aqui trazidas, as metas fiscais aqui trazidas, para que, de fato, a LDO cumpra, na sua essência, aquilo que está previsto na lei, que é o elo entre o PPA e LOA. No decorrer, até abril, será disponibilizado o orçamento participativo para que as pessoas possam entrar no aplicativo e opinar sobre as suas demandas, sobre as suas ideias, sugestões, sobre o que poderia ser levado em consideração na hora de elaborar o orçamento municipal. Então, nos próximos meses será divulgado o link e a participação popular nesse ponto ele é muito importante para que a gente consiga atender às demandas em sua plenitude. Então, temos algumas referências aqui que foram utilizadas para fazer o projeto de lei. Estão falando da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal, da 4320, que é a nossa, entre aspas, o manual da contagem pública. Então, isso é o que nós teríamos para apresentar para hoje. Qualquer dúvida e sugestão pode ser mandada para o e-mail que está aqui na descrição do vídeo, a saber, contabilidade@itanhaém.sp.gov.br. Obrigado.